Louvado seja o Senhor! É manhã de sábado, 6 de junho de 2020. Que dia maravilhoso é este! Quando nós podemos ler a carta de um profeta de Deus. As águias estão se reunindo. Queridos predestinados, um dia nós olhamos, vimos a palavra feita carne, vimos o Alfa e o Ômega, jamais vimos 3, 4 ou 5. Nós vimos um. Nós o vimos como nosso Salvador, ouvimos a palavra, ouvimos a luz, nós ouvimos o Deus poderoso, vimos Deus nele, vimos a coluna de fogo, vimos nele exatamente o que a Bíblia disse que ele era, o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que olhamos e vimos em nosso dia? Nós olhamos através da palavra e vimos o que ele era, então olhamos através dessa mesma palavra e vimos que ele é o mesmo hoje. Então nós olhamos através dessa mesma palavra e vimos que ele é o mesmo hoje, como era então. Cremos que é o mesmo Jesus Cristo em cada detalhe, exceto o corpo físico, o mesmo ontem, hoje, eternamente. O irmão Branham disse, o que ele era quando andou na Galileia é o mesmo que ele é esta noite em Jeffersonville. Ele é o mesmo no Tabernáculo Branham. O que você olha para ver? A um fundador, um homem denominacional? Você nunca verá isso em Jesus. Você olha para ver algum grande sacerdote? Nunca verá isso em Jesus. Como você vê a Jesus? Através da palavra de Deus sendo manifestada, porque ele era a palavra de Deus manifestada. O que ele era então, ele é esta noite e será eternamente. O irmão Joseph continua, nós não olhamos para ver um ministro, não olhamos para ver um pastor, não olhamos e vemos a um homem. Nós olhamos e vemos a Jesus Cristo manifestando-se em carne uma vez mais, como ele disse que faria em sua palavra. O que está acontecendo hoje ao redor do mundo, nos 4 cantos da Terra? Em cada continente, as águias estão se reunindo ao redor da voz de Deus para o nosso dia. Estamos no tempo do fim, estamos vindo do leste e oeste, norte e sul, nos preparando para aquele arrebatamento, nos aquietando por alguns minutos, até que cada fibra seja cheia do Espírito Santo, então subiremos. É um paradoxo. Deus está separando o seu povo e, ao mesmo tempo, Ele está unindo-os ao redor de sua palavra. A noiva nunca esteve unida ao redor desta mensagem como está neste dia. Isto nunca foi possível até este dia. O Pai forçou o mundo a parar o que estava fazendo para nos afastar das distrações do mundo, para nos separar de toda a incredulidade, de influências, a fim de tomarmos posição pela palavra do nosso dia, o seu grande ministério de fitas. Ele colocou sua noiva em seus lares para lhes mostrar e revelar que a única coisa que pode uni-los é o seu alimento armazenado que ele proveu para este dia. Se alguém diz 99 centésimos e 99% desses centésimos estão totalmente certos, mas então sai fora e acrescenta os seus pensamentos, as suas ideias quanto a isso, ou diz que há erros, isso não é toda a palavra. Diz que você precisa de algo além das fitas, isso causará morte aí mesmo. Isso quebra a corrente bem no meio, então você cai. Há somente uma maneira para se ter certeza. Permaneça com esta palavra. Compare com a palavra. O que ele fez lá nos dias de Moisés? Ele lhes deu uma coluna de fogo. Ele lhes deu um profeta para guiá-los. Ele tem feito o mesmo para o nosso dia, porque Deus não pode mudar. Deus está enchendo cada fibra dos nossos corpos com a sua palavra.
Ele quer encher o nosso pensamento, Ele quer encher a nossa mente, Ele quer encher cada parte de nós e tornar completa e totalmente mortos para nós mesmos, para o nosso pensamento, a fim de simplesmente nos rendermos totalmente à Sua palavra até que Ele esteja vivendo através de nós. Estamos nos tornando um com Ele, Deus feito carne em nós através de Sua palavra. Unidade com Deus é ter o Espírito de Deus em você, concordando com a palavra, cada palavra, toda a palavra, e torná-la manifestada em poder. A única maneira de nos tornarmos uma unidade com Ele é ouvindo a Sua palavra para o nosso dia. Então, vamos nos reunir à 1h da tarde, no horário de Jeffersonville, para ouvirmos a palavra que Ele proveu para o nosso dia. Unidade, 11 de fevereiro de 1962, irmão Joseph Branham. Eu também peço-lhes que, por gentileza, antes de ouvirem a mensagem, leiam essas escrituras. Eu irei ler essas escrituras. Escrituras, Gênesis, capítulo 1, dos versos 26 a 27. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 3, dos versos 13 ao 15. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isaías, capítulo 4, verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. São João, capítulo 14, verso 12. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. São João, capítulo 17, verso 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que sejam um, assim como nós. Atos, capítulo 4, verso 32. E era um só o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas eles tinham todas as coisas em comum. Romanos, capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar,
mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que estivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por o pai de muitas nações eu te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco atentou para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual por os nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 1 ao 15. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas eu quero que saibais que Cristo é a cabeça
de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, que tosquice também. Mas se para a mulher é uma vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ora, não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. We have no custom, neither the churches of God. All right. Now, Hebreus, capítulo 1, versos 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Me desculpe, Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Apocalipse, capítulo 22, verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Assim concluímos, em 6 de junho de 2020, a carta do Tabernáculo Brana, do irmão Joseph Brana. Eu oro hoje para que você não retire nada da mensagem, nem que adicione nada a ela. O irmão Brana disse que os seus sermões e suas fitas são o mesmo que a palavra de Deus. E que se você retirar ou adicionar algo, os seus nomes serão retirados, ou as pragas serão adicionadas, conforme dizem as Escrituras. Eu oro para que Deus lhe dê graça para crer em toda a palavra, em cada pedaço da palavra, na palavra toda, que nos foi trazida através de Malaquias 4. Em Apocalipse 22, 16,
Porque Jesus disse: eis que eu vos envio o meu anjo para as igrejas. E hoje o seu anjo está falando para as igrejas e nós estamos unidos ouvindo enquanto as águias estão se reunindo. Deus te abençoe.